Bom, povo, bem-vindo à nossa segunda aula utilizando o software OpenSpace 3D. E agora nós vamos fazer aí a inserção de um novo objeto 3D e inserir botões que acabam interagindo, alterando, movendo esse objeto em 3D. Então, eu vou deixar ele aqui um pouco de lado, tá? E eu já tenho aqui o objeto, né? O que nós vamos utilizar aqui, que vai ser um motor. Esse motor eu acabei pegando ele, fazendo download do site da VEG. Tá? Então a VEG é um dos fabricantes aí que fornece, que disponibiliza, né, o download de alguns elementos em 3D, outros em DWG, e aí também tem em 3D, tá, dos seus produtos. Então eu vou pegar, clicar e arrastar ele, para dentro aqui do Open, tá? E aí eu vou clicar aqui em importar para o palco. Tá? É a janelinha aqui que a gente já conhece. Tá? Eu vou deixar aqui, ele está com 50, eu vou deixar com 10. Tá? A faixa de escala, que eu sei que ele é um pouquinho maior. Tá? Aqui próximo. Aí ele vai fazer a conversão interna dos arquivos. Próximo novamente. Próximo. E importação. Então a tela aqui já ficou, vou voltar para cá, né? A tela já ficou toda cinza aqui. É o que acontece, perceba que aqui do lado, aqui onde nós temos aqui a árvore dos componentes, já temos aqui o motor VEG OBJ1. Se eu clicar nesse sinalzinho de mais aqui, esses são todos os componentes que compõem o motor, tá? São todos os objetos 3D que montam, que compõem esse motor, tá? Então por isso que é interessante você ter todos eles agrupados, tá? E mesmo assim, todos eles estando dentro aqui do motor VEG, eu vou clicar aqui em cena, vou aqui em adicionar um nó, aí abre essa janelinha, né? E aqui, ao invés de deixar como dummy, eu vou colocar estrutura completa. Motor completo, né? Motor completo. Ok. Tá. Ele está vazio, então eu vou pegar aqui o nosso motor e vou jogar ele dentro, tá, do motor completo. Que depois a gente pode inserir outros elementos aqui dentro, tá? Ok, só que agora a gente tem aquele probleminha lá que ele ainda está num tamanho muito grande, tá? Tá com dimensões aí fora do que a gente consegue enxergar. Então, botão direito do mouse, vamos pegar aqui, ó, ajuste de escala, e aqui onde está 100%, vou digitar, vamos reduzir uns 80%, então vamos colocar aqui 20, tá? E dar um Enter. Ele já deve ter dado uma reduzida, mas ainda não foi o suficiente. Vamos reduzir mais um pouco ainda. 20. Opa, faltou o pontinho, né? 20. Enter. Acho que esse aqui já é o eixo do motor. Então, novamente aqui, vamos colocar 20. Enter. Pronto, já temos aqui o motor. Tá? Tá no centro aqui do nosso plano. Eu já posso usar o scroll do mouse aqui. Tá? Uma vez agora que a gente ajustou a escala, já conseguimos enxergar aqui o nosso motor, vamos agora inserir os botões. Para isso, a gente vai começar a usar essa janela aqui de baixo. Tá? Então, eu vou ampliar ela um pouco aqui. Tá? E aqui dentro, em grupos, nós temos aqui um quadradinho chamado cena. Só que nós vamos acessar dentro desta cena. Então, eu vou clicar duas vezes. Abre uma nova aba chamada cena. Então, agora a gente consegue de fato inserir os botões, como eu já havia comentado. Como que vai funcionar aqui nessa tela? Você vai clicar com o botão direito do mouse, vai abrir um menu. No menu você vai vir aqui em interfaces. Tá? Em interface você tem aqui a parte de botão, né? Button. Então você vai clicar nele. Vai abrir essa janela ao mesmo tempo que também já aparece aqui, né, esse retângulo escrito botão, button, né? E aqui nós vamos colocar um botão para ligar esse motor e outro para desligar. Para quem é da parte aí de instalações, de comandos elétricos, já percebeu que a gente vai fazer aqui uma partida direta, né? Bem simples, tá? Então aqui, esse botão eu vou escrever aqui, eu vou colocar como ligar, tá? E dentre as características que nós temos aqui, tem aqui qual que é o conteúdo, o que vai aparecer escrito no botão. Então eu vou escrever ligar também. Tá? Esse aqui em cima que nós alteramos foi apenas para a gente não se perder, né, quando tiver um monte de bloquinho aqui embaixo. E aqui embaixo a gente colocou o ligar. Perfeito. Vou aplicar, ok. Quando eu pressionar esse botão aqui, ó, que é o de início, tá? Para a gente ver a simulação, já aparece ele aqui no cantinho. Tá? Aqui a gente já tem uma prévia de como vai ficar o nosso projeto.
Então eu vou tirar aqui, parar a simulação, vou clicar novamente, tá? E eu só vou ajustar, porque ele ficou meio quadradão, né? Então aqui eu consigo alterar a largura e a altura. Então vamos colocar aqui a altura com uns 40 e largura com 80 aproximadamente. Aí, tá vendo esse aqui tá escrito gordura? A gordura aqui é negrito. Por que é gordura? Sei lá, mas tá aí, gordura. Aplicar, ok. Vou dar play. Ó, ficou um pouquinho mais amigável, né? Então eu vou tirar ele aqui. Eu preciso agora, ao mesmo tempo que tem um botão para ligar, eu preciso de um botão para desligar. Para fazer isso, eu posso novamente ir naquele caminho. Botão direito. Venho aqui em interfaces e vou aqui em button. No entanto, vamos aproveitar as configurações que nós já fizemos. Então eu vou pressionar o Shift do teclado e manter pressionado. Eu vou clicar e arrastar. Então ele já faz uma cópia para mim desse bloco. Tá? Então eu vou clicar novamente 2 vezes nesse novo bloco. E agora eu vou alterar aqui em cima. Ao invés de ser ligado, então eu vou colocar desligar. Aqui embaixo no texto também, desligar. Perfeito? Vou aplicar e dar OK e vai dar errado, propositalmente. Por quê? Cadê o botão desligar? Ele não aparece aqui, porque ele está embaixo do botão ligar. Nós precisamos alterar a dimensão dele não, a posição dele na tela. Então, eu venho aqui, tiro da simulação, venho aqui, botão desligar. Até coloquei errado o desligar ali, né? Tá com E ali, maiúsculo. Vamos arrumar aqui para ficar certinho. Desligar, aqui desligar, mas olha só, a posição dele. Tá? Então vamos alterar a posição aqui no Y. Vamos colocar, se ele tem altura 40, vamos colocar 50 aqui. Aplicar, OK. Agora está aqui, ó, o botão ligar e o botão desligar. Então a primeira etapa nós já fizemos, a criação e configuração, na verdade somente a criação dos botões. O que nós vamos fazer agora é inserir aí um novo bloco para fazer aí a animação, a rotação do motor, ou melhor, a rotação do eixo do motor apenas, tá bom? Então, para isso, nós vamos clicar com o botão direito, aqui na parte cinza, tá? Vamos aqui em Objetos, e lá embaixo nós temos o item chamado Rotate, tá? Não é o Rotate To, é o Rotate. Então, vamos pegar esse item. E ele aqui é bem tranquilo, né? Ele basicamente te pergunta qual é o objeto que você quer que rotacione e aqui em que eixo você quer que ele faça essa rotação. Então, precisamos aí nos atentar a alguns detalhes que são muito importantes. Por exemplo, quando você vai rodar, aplicar uma rotação ou uma outra configuração do tipo, você vai aplicar a um objeto específico. Então, você não vai aplicar o motor todo, mas sim, nesse caso, ao eixo do motor. E a pergunta é, qual que é o eixo do motor? Então, se você clicar, tirar daqui só um segundo, tá? Então, se eu clicar no eixo do motor, tenho que tirar da simulação, clico no eixo do motor, ele abre aqui, mostra todos os blocos, todos os componentes do motor e mantém selecionado o referente ao eixo. Então, é esse aqui o Solid 1647, que é o do motor. Deixa eu só colocar para carregar aqui o notebook que está acabando a bateria. Então esse aqui é o nome, tá, registrado aqui do eixo do motor. Para ficar algo um pouco mais didático, mais simples, você pode vir aqui com o botão direito e vir aqui em definir, tá? Quando você clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha com o nome. Você pode deletar e escrever o que você quer. Então eu vou colocar eixo do motor, tá? Ou simplesmente eixo, enfim. Então ele coloca eixo do motor, mas ainda mantém o nome original, tá, entre parênteses. Mas é uma maneira de ficar destacado o elemento que você quer alterar. Feito isso, tá, agora a gente volta aqui para o nosso Rotate Insta aqui. Vou clicar 2 vezes nele. E agora o que eu vou fazer em nome de origem? Ah, aqui eu vou colocar também, né? Eixo motor. Eixo do motor. Nome de origem, eu vou indicar para esse bloco qual é o elemento que vai sofrer a rotação, que ele vai aplicar o efeito de rotação. Então, vem aqui nos 3 pontinhos, abre aqui essa janela, tá? Então, deixa eu puxar ele aqui. Então, o nosso já está aqui, ó, eixo do motor. Okay? Vou clicar nele, dar um OK.
Pronto, ele já aplicou a rotação, a animação, enfim, a característica de rotação nesse objeto específico. Só que agora eu tenho que definir, né, em qual eixo ele vai girar. Então eu vou colocar aqui no eixo Z, vamos colocar aqui 10, tá? E aqui esse item é interessante, ó, jogar na inicialização. Quando eu deixo esse item marcado, deixa eu aplicar aqui e dar OK, ele já vai começar a funcionar independente do que aconteça. Começou a simulação, ele também já começa. Então, se eu vier aqui e pressionar o play, olha lá, o eixo do motor já está girando. Não precisei clicar aqui em nenhum botão, até mesmo porque a gente ainda não atribuiu nenhuma função de fato a eles. Então, eu vou tirar aqui da simulação, vou clicar aqui 2 vezes, se eu desmarcar esse item, aplicar, OK, pôr para rodar novamente, olha lá, não acontece nada. Está atribuído a rotação, mas ela ainda não foi ativada. Então é isso que nós vamos fazer agora. Com o botão ligar aqui, então nós precisamos ativar a rotação. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre o botão ligar, e aqui ele abre uma série de possibilidades que eu consigo ter com o botão. Então posso ter aqui clicar com o botão esquerdo do mouse, passar o cursor do mouse por cima, o botão esquerdo, enfim. Então eu vou aqui no left click, ele habilita essa linha de ligação, esse link, e eu levo até o bloco aqui do rotate. Botão direito novamente, e o que eu quero é que ele dê um play nessa função, ou seja, na rotação. Ele cria um link, essa linha, e aqui ele já demonstra para você, tá? A origem e o destino. Então a origem, você está fazendo uma ação com o botão ligar, tá? O left click, o botão esquerdo do mouse, e ele está acionando, dando play na função de rotação. Tá? E eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, ó, botão direito, left click, levo para o outro lado, e eu vou colocar aqui stop. Tá? Bom, vamos dar play e vamos ver se isso daí vai funcionar. Então aparece aqui os dois, tá? Se eu apertar aqui e ligar, o motor começa a funcionar, e se eu clicar em desligar, ele para, tá? Então a partida direta é bem tranquila, bem facinho, tá? Um detalhe também, eu consigo alterar o sentido de giro, e eu consigo fazer isso vindo aqui em rotate. Se ele está aqui 10, se eu colocar menos 10 e aplicar, ele também, agora, ao ligar, ele vai girar no sentido contrário. Então tem essas duas possibilidades, tá? Uma vez que a gente conseguiu agora entender como colocar os botões e já ter uma noção de como controlar, como aplicar uma rotação, a próxima aula aqui nós vamos agora, ao invés de ter botões aqui que não se movimentam, né, nós vamos ter objetos 3D que são clicáveis. Com esses objetos 3D, você consegue aí dar início ou finalizar a animação. Então já aproveita, clica no card que está aparecendo aqui no centro da tela para você assistir essa próxima aula.